Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro, né, de Hebreus, aos Hebreus. Podemos chamar de livro pelo conteúdo judaico-teológico, mas também podemos chamar de carta porque não é tão grande assim. Livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Diga amém. Irmãos, aqui no livro aos Hebreus, o autor, ele fala de uma atitude de cada um de nós para olhar para Jesus. Olhar para Jesus, obviamente, não é um olhar físico, mas quando a Bíblia fala olhar, ela está dizendo fazer de Jesus uma prioridade. Fazer de Deus algo que nós desejamos acima de tudo e de todos. Colocar em Jesus a esperança maior. Fazer de Jesus a única razão de viver, porque Ele é a única fonte de vida que pode socorrer um ser humano. Somente Ele pode fazer isso. Por que essa palavra ela é atual para nós? Por que nesses dias a gente precisa olhar para Jesus, ou seja, fazer de Jesus o foco da nossa vida? Existem vários motivos, mas podemos elencar um primordial aí, um essencial. É que para onde você vê, para onde você olha, para onde você tenta enxergar alguma coisa de bom, a gente se depara com algo que está se alastrando na humanidade, que é a mentira. Está difícil acreditar até no telejornal hoje. Está difícil porque cada telejornal, o seu diretor, puxa a sardinha para o editorial dele lá. Então você tem que assistir diversos telejornais, fazer uma conclusão, fazer uma comparação, para tentar tirar alguma notícia. Porque cada um puxa a ideia, a notícia, para aquilo que acha que é certo. Mas a boa notícia é que no meio de tantas coisas duvidosas, no meio de tantas coisas que podem trazer angústia, mentira, ou qualquer coisa que não vai nos ajudar, nós temos a palavra de Deus, que é a suprema verdade. Amém, irmãos? Tudo que você ouvir na rede social, tudo que você ouvir no telejornal, você pega a Bíblia e você pode buscar com certeza as respostas que você vai encontrar na palavra de Deus, a resposta para ver se aquilo é verdade ou não é, porque a Bíblia se cumpre, a palavra de Deus vai se cumprir. Olha, irmãos, lá em Lucas 21, 33, Lucas 21, 33, Jesus falou assim, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, os telejornais, os noticiários, a rede social, tudo isso vai passar, mas a verdade que está na palavra de Deus vai permanecer para sempre. Amém? Quem crê na palavra de Deus, diga amém.
Glória a Deus, então você crê na verdade e você tem a verdade na tua vida. Então você não vai ser enganado pelo inimigo, por falsas notícias e não vai ficar nos extremos da vida aí, acreditando em tudo. Creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus. Coloque a tua fé totalmente em Deus e na sua palavra. E a Bíblia fala assim, ó, quem crer nele não será envergonhado. Amém, irmãos? Nós podemos crer na palavra de Deus também, porque quando nós falamos que está difícil acreditar no que a gente vê aí fora, irmãos, olha bem os mais antigos aqui que estão aqui, os que têm acima de 40 anos aí. Olha bem. A palavra de Deus, ela orienta a igreja, ela orienta a humanidade para que os homens não removam os limites que nossos pais impuseram. Coloca para nós aí, irmão, o provérbio 22, 28. Olha aí, ó. A gente vê cada barbaridade por aí espalhada. E a Bíblia fala, não remova aquilo que nossos pais nos ensinaram de bom. De honrar o pai e a mãe, honrar o casamento, honrar o idoso, respeitar as pessoas, respeitar o mais próximo. Até porque o que nossos pais nos ensinaram, mesmo que não eram evangélicos, muitas coisas que eles falavam estão na Bíblia. Por exemplo, respeitar o pai e a mãe. Então, por que está tudo desacreditado aí fora? Uma das respostas é essa exata aí, ó. Ninguém está mais valorizando aquilo que foi colocado por Deus, aquilo que foi colocado pela palavra de Deus como certo. Está misturando tudo. Está uma bagunça aí fora. Não querem mais compromisso com o que é correto. Jesus certa vez falou que Sodoma e Gomorra teriam vergonha da nossa geração. Está invertendo tudo, mas graças a Deus que a igreja do Senhor permanece de pé na palavra, amém, irmão? A igreja do Senhor é o sal da terra e nada vai mudar isso. A igreja de Deus está salgando esse mundo, temperando esse mundo, porque se a igreja deixar de temperar o mundo vai apodrecer igual peixe podre, e a igreja também vai perecer. Mas graças a Deus que a igreja está fundamentada em Jesus. E Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Quem é a igreja de Cristo, diga amém. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, não remova os limites. Então o autor aos Hebreus, o que ele fala? No versículo 1. Olha, Hebreus 12, 1. Nós estamos rodeados de uma nuvem enorme de testemunhas. E nós temos de deixar para trás o peso do pecado. Precisamos desembaraçar das coisas desse mundo, observando na Bíblia, porque diante de nós tem uma corrida, uma carreira, uma trajetória a ser percorrida. Nós não fomos chamados por Deus para participar de um clube ou de uma reunião semanal. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos comprados por Jesus. Ele lavou nossos pecados, graças a Deus. Ele nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas nós temos uma trajetória. Domingo alguns irmãos vão se batizar. É o início da trajetória. Precisamos continuar nossa trajetória até o dia de Cristo, até o dia que Ele voltar. Aí, o autor aos Hebreus fala, testemunhas. As testemunhas estão ao nosso redor. E quem são as testemunhas
que estão ao nosso redor. Tanto as que convivem conosco, e se olharmos no contexto do texto que nós lemos, olha bem para você entender. O autor, no capítulo 11 inteiro do livro aos Hebreus, ele fala da galeria da fé. E ele fala dos irmãos do passado, do Velho Testamento, que foram martirizados, que lutaram, que sofreram por amor a Deus. Mas o autor aos Hebreus fala de algo que chama a atenção da igreja do presente século. Coloca aí, Henrique, Hebreus 11, eu acho que é o versículo 34. O autor aos Hebreus fala desse versículo aí, e ele fala assim, ó. Olha no meio lá. Da fraqueza, tiraram o quê? Fraqueza. Da fraqueza, tiraram sono. Da fraqueza, tiraram queda. Caíram. É isso, irmão? Não é. Aqueles homens também tiveram suas trajetórias. Também tiveram a sua carreira. Também sentiram o chamado de Deus, igual você sentiu, igual eu senti. Eles também sentiram dentro dele o fogo do poder de Deus, dizendo para ele, caminha com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Nem tudo na tua vida vai ser um mar de rosa, mas a Bíblia, nesse versículo, traz para nós o segredo da vitória deles. E esse segredo, sabe qual que é? É que na hora da maior fraqueza da vida deles, eles não ficaram olhando para eles mesmos. Não ficaram olhando para a circunstância que os rodeava. Não ficavam olhando para a dificuldade, para o choro, para a lágrima. Não ficaram com medo do diabo. Não ficaram com medo do mundo. Não ficaram com medo das pessoas que oprimiam eles, que humilhavam eles, que judiavam deles. A Bíblia fala o contrário, da fraqueza tiraram força, aleluia. Ela é a tua fraqueza. Quando você olha para Jesus, que Jesus fala para você, eu te chamei porque mesmo você sendo fraco, eu estou do teu lado, aleluia. E eu não chamei você para andar a tua corrida, para andar 1 ano somente, para andar 5 anos, para daqui a 10 anos você desistir. Você tem uma carreira e Deus está do teu lado, da sua fraqueza, minha irmã. Tira as suas forças, porque Deus está com você, diga aleluia. Nós não podemos ficar fraco lá e ficar tremendo de medo do mundo. A fraqueza vem para todo mundo. O desânimo bate, irmão. Nós precisamos aprender mesmo com os nossos erros, porque quem é que não erra? Mas a palavra de Deus é clara. Coloca aí, irmão, fazendo um favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus olha para Paulo, que já tinha orado 3 vezes. A teologia fala, quando um judeu ora 3 vezes para o mesmo motivo, é porque ele está no limite da sua fé e da sua capacidade de suportar. E Paulo fala, eu orei 3 vezes pelo espinho na carne. E Jesus olhou para ele e falou no versículo 9, Paulo, entenda uma coisa, fraqueza todo mundo passa, desânimo todo mundo sente, tristeza vem para todo mundo, luta todo mundo tem. Mas Paulo, entenda uma coisa, na sua fraqueza, quando você olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, Deus falou para ele, Jesus revelou para ele, o meu poder vai se manifestar na tua vida, quando você falar, Jesus, me socorre, aleluia. Na tua fraqueza, o que você faz? Fica deitado eternamente em berço esplêndido, não vai adiantar nada. Mas se você falar para Jesus, eu sei em quem eu tenho crido, eu também sei que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu vou buscar o Senhor, e daqui a pouco essa fase passa, essa provação vai passar, e Jesus vai me honrar, aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Na tua fraqueza, Deus pode fazer muita coisa, se você olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Por que olhar para Jesus? Porque sem Jesus, ele falou em João 15:5, está em mim, eu em vós, porque sem mim, nada podeis fazer. Na nossa trajetória, nós temos de estar ligado em Jesus, e olha aqui um dos mistérios da fé. Você que quer que a tua família seja salva, você que quer atropelar problema, atropelar capetaiada em nome de Jesus, porque ninguém vai atropelar capetaiada sozinho, sem orar, sem ler Bíblia, sem congregar. A nossa igreja prega o que está na Bíblia. E a nossa igreja fala, existem remédios divinos para ser forte. Oração, leitura da Bíblia, praticar a palavra, comunhão com os irmãos. Se você está andando com Jesus, se você obedece o Senhor, você tem a vitória na tua mão. Jesus está do teu lado, Jesus é poderoso, Ele é mais forte do que o mal, aleluia. Precisamos firmemente olhar para esse texto aqui e sentir, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que autor? No Velho Testamento quase não se falava de fé. Raramente a palavra fé aparece no Velho Testamento. Mas quando Jesus veio trazendo o reino de Deus, trazendo a graça, toda vez que ele curava, libertava, o que ele dizia? A tua fé te curou. Ele tinha poder para falar. A tua fé em mim te curou. Vai acontecer de acordo com a tua fé. A tua fé te salvou. Então ele é o autor. É ele que gera fé em nós. E ainda tem pessoas que pensam assim, ó. O que eu vim fazer na igreja? Não foi você que veio por conta própria. Tem a semente da fé no teu coração. E essa semente da fé tem que ser cultivada através da observância da palavra de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra fala isso lá em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Valorize a tua fé. Tem gente que sem essa fé aí, já quase praticou suicídio. Tem gente que sem a fé que você tem, irmão, irmã, está jogado às vezes num boteco, sofrendo, vítima do diabo, de um vício. Mas você é um servo de Deus e está firme na rocha. Amém, irmão? Necessidade de olhar. Por que eu tenho de olhar para Jesus? Porque eu preciso de um rumo na minha vida. Olha bem, irmãos. Eu sei que tem gente aqui tal como eu, igual a mim, que tem inúmeras coisas para fazer um dia à noite como esse. Mas nós estamos aqui priorizando Jesus, olhando para Jesus, porque precisamos dar um destino, um rumo para as nossas vidas. Para onde iremos nós? Se só Jesus tem a vida eterna, há outro caminho? Será que há um destino sem ser Jesus? Necessidade de olhar para o Senhor. Por que olhar? Tem um texto da palavra de Deus que vai nos falar aqui o motivo dos mais intensos, importantes, prioritários para eu olhar para Jesus. Ou seja, fazer de Jesus o foco da minha vida.
É Isaías 60, versículo 2. Lá fala assim, ó. As trevas cobrem toda a terra. Olha bem, irmão. O que vai ser dos casamentos? Porque as trevas cobrem toda a terra. E a escuridão, os povos. O que vai ser da educação de filhos? Se não houver na tua casa quem busca o Senhor e quem olha para Jesus? As trevas estão cobrindo toda a terra. E eu não estou falando só, irmãos, de trevas oriundas, vindas do diabo, não. Nós estamos falando de trevas que muitas vezes partem de dentro do próprio ser humano. O egoísmo, a inveja, o ódio, o rancor, dificuldade de perdoar, vingança. São trevas que assolam a nossa sociedade. Rebelião. Filhos se rebelando contra pais. Marido contra esposa. O amor se esfriando. As trevas estão cobrindo a terra. Por que que eu tenho de olhar para Jesus então? Porque, coloca aí, irmão. Porque Jesus, João 8,12, Ele é a luz do mundo. Ele tem luz para derramar na nossa vida. Ele tem luz para clarear as trevas que um dia chegaram até nós. Jesus é a luz suficiente para iluminar meu caminho e me mostrar qual o caminho que eu devo andar e colocar toda a minha família nesse caminho. Jesus é a luz para afastar a treva do casamento que já está quase acabando. Jesus é a luz para colocar na criação dos filhos. Meus irmãos, não tenho milindre em dizer, não saberia educar meus passarinhos, meus filhos, sem a palavra de Deus. Vindo da educação antiga que nós viemos, meus pais fizeram de tudo por nós, educaram a gente. Nenhum de nós, nenhum dos 6 irmãos teve qualquer problema com a justiça. Nenhum. Fizeram de tudo, renunciaram a tudo. Mas o temperamento ia atrapalhar tudo. O meu temperamento não ia dar conta de educar meus filhos. Mas eu encontrei a luz da palavra de Deus. Deus tem luz para nós. E se ainda uma pessoa, isso aqui é muito sério que eu vou falar agora, porque isso aqui escraviza uma vida. Isso aqui é um peso na vida de muitas pessoas. Ainda que se uma pessoa tenha estado nas trevas, quando dizemos trevas, queremos dizer por não conhecer, por não saber como fazer, por buscar com sinceridade e não encontrar. Ainda que alguém tenha estado nas trevas, o Senhor tem poder de mudar essa situação e derramar luz. Vamos ver isso na palavra? Miqueias capítulo 7, versículo 8. Olha o que fala ali. Quando esse versículo falar, ó inimiga minha, entenda, essa inimiga é a treva que estava tentando destruir nossa vida. É aquela situação que nos levava para baixo, que tirava o sono, que dava chance para o diabo agir. É aquela situação de peso de escravidão. Miqueias fala esse versículo, capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, ó situação, não se alegre a meu respeito. Ó trevas que me escravizava, situação que me oprimia, situação que eu provoquei ou que o diabo provocou. Não se alegre a meu respeito, ainda que eu tenha
morado nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará. Não existe treva capaz de suportar o raio da luz que sai de Jesus, porque Ele é a luz poderosa que ilumina e dissipa toda a treva. Amém, irmão? Tem alguma coisa de treva te causando medo? Te causando pensamento negativo? Fala para isso aí agora. Ó, inimiga minha, não pense que você venceu. Se eu morei nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Nós falamos necessidade de um olhar. Agora, efeito de um olhar. Efeitos de um olhar. Puxa vida, se eu não tinha condições psicológicas ou temperamental para educar meus filhos na presença do Senhor, eu não conhecia totalmente a Bíblia. Então, existem efeitos de um olhar para Jesus. Existe um efeito quando eu priorizo a Jesus. E um desses efeitos significa: a fidelidade de Deus não vai permitir que aconteçam coisas na minha vida que eu não possa suportar. Ah, irmão, nessa trajetória que Jesus te chama, coloca o versículo aí, fazendo favor, 1 Coríntios 10, 13. Nessa trajetória, nessa carreira para a qual Jesus te convoca, te chama e pega na tua mão, Ele está dizendo: não temas, porque eu sou fiel. Olha o versículo lá, mas fiel é Deus. Coloca na tua alma, agora pela fé, fiel é Deus, fiel é Deus. Repete na tua alma aí dentro, pensa naquela situação que quase você falou assim, ó, eu não vou suportar, mas Deus está trazendo algo do céu para o teu coração. Deus é fiel e não vai vir sobre nós uma tentação sobre-humana. Ao contrário, muito pelo contrário, junto com a tentação, junto com a provação, Deus também vai mandar o escape, Deus vai mandar uma porta aberta, aleluia, para que nós possamos suportar. Irmão, na carreira que Jesus te chamou, na carreira que Jesus te chama, jamais Ele vai desamparar você. Diga graças a Deus. Efeito de um olhar. O que é que nós mais precisamos hoje, depois da salvação? Olha bem, irmãos. Nós fizemos um convite aqui para os irmãos virem nos cultos. Nós temos 2 cultos de oração na semana, 2 cultos de estudo bíblico, culto de celebração. Venha participar com Jesus. Você que está em casa nos assistindo, Deus vai levantar você dessa cama, em nome de Jesus, e vai trazer você aqui para congregar, porque Ele quer falar diretamente com você. Deus tem um plano, um propósito na nossa vida. Mas o que é que nós mais precisamos depois da salvação? A paz. Nós vemos tantas pessoas buscando a paz. E qual que é um efeito de olhar para Jesus? Uma consequência de olhar para Jesus. João 14, 27. Quando Jesus olhou para aquela multidão aflita, desesperada, Ele se revelou dizendo: eu vos deixo a paz. Não fique desesperada, não fique desesperado. Creia em Deus, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Mas eu não a dou como o mundo a dá, porque o mundo nos enganou, as religiões nos enganaram, as filosofias nos enganaram, as simpatias nos enganaram. Mas Jesus diz: eu vos deixo a verdadeira paz, efeito de um olhar. Jesus tem paz para você, Jesus tem paz para mim, Ele tem paz para o seu casamento, Ele tem paz para a sua alma. Jesus é o príncipe da paz, diga amém. Efeito de um olhar. Ah, irmão, eu não sei se é o seu caso, mas eu tenho que citar esse efeito aqui.
quando eu não era da igreja, há uns anos atrás, não conhecia o poder de Deus, quando eu via um trabalho na rua, na encruzilhada, eu não sei se aquilo era medo, pavor ou temor, não sei o que era. Eu ficava impressionado. Efeitos de um olhar. Teve uma vez que eu vi animais pendurados numa cerca. Coisa horrível. Eu gostava de animais quando eu era mais novo. Não que eu não goste hoje, mas não tem muito tempo. Mas eu ficava impressionado. Efeito de um olhar. Efeito de um olhar. Quando nós conhecemos a Jesus, nós descobrimos que o poder do bem e o poder do mal existem nesse mundo. Os dois agem, mas nós vemos no Evangelho, em 1ª Epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8, na parte B do versículo. 1 João 3,8. Eu comecei a ver o bem e o mal existem, tá certo? Até um período da terra, da existência do homem, vão existir o bem e o mal. Mas hoje, Deus tem esse recado para nós, na parte B. 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto se manifestou Jesus. Efeito de um olhar. Nenhum mal chegará até na tua tenda, nem praga alguma chegará na tua casa. Ele dará ordem aos teus anjos para te guardar. Debaixo das suas asas estará seguro, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga aleluia, Jesus. Efeito de um olhar. Você não precisa ter medo de nada, porque você está em aliança com o Todo-Poderoso, aleluia. Você está em aliança com aquele que manda, aquele que tem a mão que fez o mundo, aquele que vai acorrentar Satanás, aquele que é poderoso. Você tem Jesus e Jesus quebra todo o mal, diga amém. Para encerrar, efeito de um olhar. Vou pular alguma coisa para dar tempo. Certa vez, durante o ministério de Jesus aqui na terra, numa conversa que Jesus teve com o apóstolo Pedro, Pedro, que era muito impulsivo para falar, disse que não permitiria que Jesus fosse à cruz, ou se fosse necessário, Pedro até iria com ele para a cruz, no lugar dele. E Jesus falou: Pedro, você não vai na cruz comigo, você vai me negar. Olha, irmãos, e aconteceu esse episódio. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 61. A palavra de Deus fala, olha bem o que é o efeito de um olhar. Pedro acabara de negar o mestre por 3 vezes. Na sua fraqueza, Pedro negou. Será que nós negamos a Jesus? Sim ou não? Negamos. Quando trocamos o Salvador por qualquer atração mundana. É verdade. Quando nós temos vergonha de falar para alguém que nós estamos indo numa igreja evangélica, negamos o Senhor. Negamos a Deus quando deixamos o desânimo falar mais alto que a fé, porque Ele é o autor da fé. E também é o consumador da fé. Depois eu vou explicar isso. Pedro acabara de negar o mestre. E esse versículo fala: virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Efeito de um olhar. Depois de negar Jesus, de falhar com Deus, o ser humano, o cristão, sente o Espírito Santo falar dentro dele.
vai falar com Deus. Ele tem perdão. E é exatamente no momento que eu erro com Deus. Enquanto Satanás me fala, você não tem mais chance, o plano de Deus para você é impossível de ser realizado, e as acusações do inferno chegam até mim, eu olho para Jesus e vejo Ele me olhando, para me ajudar, para me perdoar, para me dar uma chance de novo, para falar para mim, você está arrependido? Eu restauro você. O meu sangue te cobre nesse momento, se você confessar o seu pecado. Não há acusação contra aqueles que têm Jesus, porque estão olhando para o Salvador, e esse olhar é poder de Deus na vida do pecador. Você negou Jesus dizendo assim, não vou mais à igreja, cansei do evangelho. Negou? E o diabo te acusou? O mestre está te olhando, esperando você olhar para ele restaurar a tua fé. Amém? Jesus está aqui nessa noite. Tem vezes que na nossa vida não saberemos o que fazer e não haverá força em nós. Escreva esse versículo no teu coração. Jesus está olhando para o fraco, para o cansado, a fim de dar vigor, a fim de restaurar, a fim de pegar na mão do fraco e fazê-lo um forte em Cristo. Vai haver momento que não vai ter força em nós. O momento mais crucial da nossa vida é quando a gente olha ao redor e não vê ninguém para ajudar. Só nós, nem o cônjuge ajuda, nem o marido, nem a esposa, ninguém ajuda. E a vida é assim, são momentos que Deus permite para que nós pratiquemos a fé. Sabia disso? Momentos permitidos por Deus para que pratiquemos a fé. Coloca um texto, irmão, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Esse versículo aí, ele fala a nossa história. Ele conta aquele momento em que nós olhamos para nós mesmos e falamos, será que eu vou conseguir? Tem gente que não se batiza de medo que não vai dar conta. Jesus está falando na tua trajetória. Eu estou com você, eu vou estar com você. E mesmo se você não tiver força, olha o que fala o versículo. Não temos força para resistirmos a essa grande multidão. Não sabemos o que havemos de fazer. Chega o desespero, chega o desânimo. Mas o profeta, o rei, diz assim, ó, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão colocados em ti, meu Deus, aleluia. Naquele momento lá, irmã, coloca os olhos nele. Se está sendo humilhada na tua casa, coloca os olhos nele. Não há força mais em ti, coloca os olhos em Jesus, aleluia. Lá no teu trabalho está difícil, coloca os olhos nele. Não há força para você, diante do mar, da multidão de problemas, coloca os olhos nele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para encerrar, 1 Pedro 1,9. Por que ele é o consumador? Porque a nossa fé vai durar até a nossa salvação. Depois que nós partimos, não haverá necessidade de fé mais. Mas precisamos perseverar até o fim. Precisamos continuar olhando para Jesus. Necessidade de um olhar. O mundo está em treva, mas Ele é a luz. Necessidade de um olhar. Se não há um caminho, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Efeito de um olhar. Ele tem paz para você. Ele tem paz para nós. Efeito de um olhar. Se o inferno se levantou, Ele prometeu. As portas do inferno não prevalecem
com aquele que está olhando para o Senhor. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos e orar. Quero também orar com os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Deus tem um plano, meu irmão, minha irmã, jovem, na tua vida. Você que nos acompanha, você que veio aqui essa noite, olhe para Jesus somente. Não olhe para o defeito dos homens. Homens sempre tiveram, homens têm, homens sempre terão problemas. Mas Jesus é o santo. Ele é o poderoso, é Ele que te chama. Ele te chama nessa noite. Você que está aqui presente, você que está na tua casa acompanhando agora, vamos orar, entregar tudo para o Senhor agora. Você negou a Jesus em alguma coisa? Não aceite acusação. O Salvador está olhando para você para te perdoar, para te restaurar. E o olhar de Jesus tem misericórdia, aleluia. O olhar de Jesus é carregado de amor, de restauração. Você trocou Jesus por amigo, por amizade. Restaura a tua aliança com Ele hoje. Olha para Jesus. Ele está olhando para você como um pai, como o Senhor da tua vida. Confessa Jesus agora como o Senhor da tua vida. Pega na mão do Salvador agora e corra a tua jornada. Ande na sua trajetória. Percorra a sua carreira. Lá na frente você vai dizer: terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Jesus é o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Vamos orar. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, no trabalho, vamos falar com Deus agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o que nos resta nessa noite é dizer não para esse mundo que está nas trevas e olhar somente para Jesus. O mundo está nas trevas, mas sobre a igreja resplandece a glória do Senhor. Sobre aquele que olha para Jesus, o Senhor envia livramento, aleluia, das garras do diabo. O Senhor quebra as cadeias, o Senhor quebra as correntes, o Senhor desata todo o nó. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa pessoa que está entregando agora a vida para o Senhor, levanta a tua mão para o céu, você que está entregando a vida para Jesus, e vai falar para Jesus a partir de hoje: eu quero só Jesus, eu quero só o Mestre, eu quero vencer esse mundo. A palavra diz, 1 João 5,4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele, e o mais ele fará. Ora comigo, você que está em casa, Jesus está com você aí agora, Jesus está aqui na igreja agora. Senhor, entra com providência, perdoa pecado, renova a aliança. Senhor, o Senhor é a luz do mundo. Se eu habitei na treva, o Senhor é a minha luz. Quem crê, diga amém. Senhor, derrama a tua luz agora para essa mulher, para esse homem, para esse jovem. Derrama a tua luz nesse casamento, nessa empresa. Derrama a tua luz para ajudar esse casal a criar esse filho. Derrama a tua luz nesse ministério. Derrama a tua luz onde houver uma treva, que a luz de Deus agora dissipa toda a treva para a glória de Deus, aleluia. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Fala assim bem alto comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Toda a minha família eu entrego para Deus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, glorificando a Deus, dizendo glória a Deus. Aleluia, Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Irmãos, Deus é contigo. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem vai continuar olhando para Jesus, diga amém. Na hora que vier qualquer voz, para você tirar o olho, o foco, a prioridade de Jesus,
você fala assim, ó, o meu socorro vem do Senhor. Amém? Eu elevo os meus olhos, para o monte, porque eu sei que do céu vem o nosso socorro. Amém? Quem foi abençoado, diga amém. Você veio congregar, você orou, você teve comunhão com o irmão, você ouviu a palavra, você está tomando o remédio de Deus. Amém, irmão? Vamos orar agradecendo o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e é poderoso. Leva-nos de volta para casa, guardado na tua presença. Nós recebemos de Deus agora a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, vão em paz na bênção do Todo-Poderoso. Amém.